Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre os principais conceitos no campo da psicologia da saúde. Preste bem atenção nessa aula, porque o Conselho Federal de Psicologia lançou uma cartilha onde o Conselho sugere alguns temas importantes para esse campo de atuação e sugere que esses temas sejam cobrados nos concursos onde tenha o tema psicologia da saúde, tá? Então, vamos começar com alguns conceitos e na próxima aula teremos mais conceitos. O primeiro conceito que eu trago é a humanização, que é um conceito muito utilizado no campo do SUS e que tem a ver com uma aposta ética, estética e política. Ela é ética porque ela envolve atitudes de diferentes sujeitos, usuários, profissionais, gestores. Ela é estética porque ela tem a ver com a produção de saúde e de subjetividade. E é política porque ela visa uma reorientação da rede de saúde, né? Uma organização da instituição e dos serviços de saúde. Então, uma aposta ética, estética e política. A humanização também visa uma valorização dos diferentes atores envolvidos nesse processo, que é o usuário, o profissional e os gestores. E devemos lembrar que alguns valores são bem importantes, como a autonomia, a corresponsabilização, os vínculos solidários, o protagonismo. É preciso que esses atores eles se sintam protagonistas nesse processo de produção de saúde. Bom, o próximo conceito que eu vou trazer é o acolhimento, que tem a ver com o modo de organização do processo de trabalho em saúde. E também representa uma mudança na relação entre profissional e usuário. O que o acolhimento ele significa? O acolhimento é uma disposição, do profissional para poder escutar o usuário, acolher esse usuário e identificar e compreender as variadas demandas, problemas e necessidades de saúde das pessoas. Ele vai escutar e vai identificar quais são as demandas, desse usuário. Eu posso responder e aí ele vai dar respostas concretas a esses usuários e essas respostas elas podem requerer uma intervenção imediata, uma intervenção da própria unidade de saúde ou pode também acionar os diferentes pontos da rede de serviço de saúde, das redes sociais e comunitárias, na perspectiva da integralidade do cuidado. Se não é possível realizar a ação que o usuário requer na própria unidade, deve ser encaminhado para uma outra unidade. É importante lembrar, gente, que acolhimento ele não é um espaço físico ou um local, mas sim uma postura ética. Não tem a ver com triagem, por exemplo. As pessoas confundem muito acolhimento com triagem. E às vezes até coloca a plaquinha lá. Sala de triagem, sala de acolhimento. Acolhimento não é isso. Acolhimento é uma postura ética. Não tem horário e não tem profissional. Todos os profissionais do serviço de saúde, eles devem estar aptos a fazerem o acolhimento. A fazer isso aqui que a gente acabou de dizer. Escutar o usuário, identificar a demanda e dar uma resposta adequada. E o acolhimento pressupõe a humanização. Bom, um outro conceito é clínica ampliada. Como o nome mesmo já pressupõe, é uma ampliação do que a gente pensa como clínica. É uma ampliação do nosso objeto de cuidado, que é o sujeito. O sujeito ele é visto na sua complexidade, é visto na sua singularidade. Quando a gente pensa em clínica, a gente pensa naquele modelo bem tradicional, O médico sentado ali na sua mesa, escutando e prescrevendo, fazendo uma receita, entregando ao usuário que vai para sua casa e vai cuidar da sua saúde. Bom, a clínica ampliada prevê um compromisso com o sujeito de modo singular. Prevê também assumir a responsabilidade sobre os usuários do serviço de saúde. Eu atendo aquele usuário, eu sou responsável por ele, inclusive para os encaminhamentos que eu vou fazer, para as articulações que eu vou fazer dentro da unidade, quando eu solicito um outro profissional para realizar o atendimento, ou
solicito outros serviços para dar essa continuidade. Então, envolve também a intersetorialidade. Envolve também reconhecer os limites de conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles empregados. Muitas vezes precisamos acionar outros dispositivos da rede que não somente contemplem os serviços da área da saúde. Às vezes vamos ter que acionar serviços do SUAS, por exemplo, ou alguns dispositivos do território, como o centro social urbano, a igreja. E é preciso pensar nisso, nessa ampliação do que a gente chama de clínica. É o sujeito e o contexto em que ele se insere. Bom, um outro conceito muito utilizado é matriciamento ou apoio matricial. O apoio matricial, ele tem a ver, ele propõe, assegurar uma retaguarda especializada. É uma relação entre equipes de trabalho, e que uma equipe vai acabar oferecendo suporte a uma outra equipe e aos profissionais que são encarregados da atenção a problemas de saúde. A gente pode pensar, por exemplo, no NASF, que é o serviço por excelência de apoio matricial, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF ele oferece apoio matricial a algumas estratégias de saúde da família. Então, um profissional, um enfermeiro lá, por exemplo, encontra uma dificuldade e no seu território, com determinada família, discute em equipe e solicita o apoio do NASF. O NASF que tem um conhecimento especializado de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, que são profissionais que geralmente não tem na estratégia de saúde da família, naquela equipe. Então, esses profissionais especializados vão oferecer essa retaguarda, vão oferecer esse suporte. Desse modo, é possível ampliar a abrangência do cuidado. E esse saber especializado, ele acaba circulando por diversas equipes. O saber da psicologia, o saber da nutrição, da fisioterapia, acaba circulando pelas equipes de saúde e assim eles podem oferecer um cuidado maior para os seus usuários. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu vou estar fazendo com que o enfermeiro seja um psicólogo ou um nutricionista. Não é isso. Mas eu vou compartilhar um saber, algo do meu saber, com esse outro profissional. E isso vai ajudar também que ele possa reconhecer a necessidade, de forma mais precisa, de um caminhamento de um usuário, de uma família, para um profissional especializado. Vamos ver agora como é que se dá esse processo de matriciamento. Ele se dá a partir de duas dimensões. A primeira dimensão é a técnica pedagógica, que tem a ver com o apoio educativo para a equipe de referência. E ações podem ser realizadas de forma conjunta. Vamos dizer que aquela enfermeira, de uma determinada estratégia de saúde da família, percebe, junto com o seu agente comunitário de saúde, que há uma prevalência muito grande de pessoas com depressão e com tentativas de suicídio no seu território. Então, aquela equipe de saúde solicita o apoio do NASF, aí o psicólogo, assistente social, para que possa matriciar a equipe de saúde para lidar com esses casos. Então, o psicólogo e o assistente social vai sentar com a equipe, vai discutir, como é que pode lidar com casos assim, vai discutir o que é depressão, como pode se identificar os sintomas de depressão em uma pessoa, como lidar com pessoas que têm ideações, planejamentos suicidas. Às vezes, até pode realizar ações conjuntas no território, orientando as famílias daquelas pessoas, aqueles usuários daquele lugar sobre a depressão. Então, é um apoio pedagógico em relação à equipe de saúde da família. Um outro suporte é clínico-assistencial. O psicólogo, por exemplo, o assistente social, vai junto com o enfermeiro, com o médico, com o agente comunitário de saúde, realizar uma visita domiciliar. E aí, a Dona Maria, por exemplo, que o agente comunitário percebeu alguns sintomas depressivos, algumas falas que remetiam a pensamentos de morte. E o psicólogo e o assistente social eles vão ali orientar a equipe a como lidar com a Dona Maria. Vai atender em conjunto com eles, vai intervir, e depois vai discutir o caso com a equipe e eles vão construir juntos o projeto terapêutico de Dona Maria. Esse é um tipo de apoio clínico-assistencial, onde
né? A equipe de apoio matricial realiza ações clínicas diretamente com o usuário. Ok? Bom, o apoio matricial requer humanização, requer acolhimento e requer a clínica ampliada. Você vê que um conceito vai remetendo a outro. E agora vamos ver responsabilização compartilhada, também chamada de corresponsabilização. A responsabilidade pelo cuidado dos usuários são compartilhadas tanto pela família quanto pelas equipes de saúde. A família e o usuário, eles são responsáveis pelo cuidado e a equipe de saúde também. Essa responsabilidade ela é compartilhada entre todos os envolvidos. E juntos eles podem construir projetos terapêuticos solidários. Mas para isso, é preciso que o usuário e que a família, eles se reconheçam como fazendo parte desse processo. Eles precisam entender o propósito do projeto terapêutico, esse compartilhamento de responsabilidades. Eles precisam se sentir aptos, protagonistas desse processo. E isso só pode se dar a partir de uma troca de experiência, onde seja possível compartilhar informações e orientações. É isso que a gente chama de corresponsabilização. Bom, gente, vamos agora trazer algumas questões para a gente discutir. Relacione os tópicos conceituais nos quais se assentam o fazer do psicólogo da saúde pública com seus conceitos e objetivos práticos. Então, tem aqui saúde coletiva, clínica ampliada e apoio matricial. Vamos lá? Vamos lá. Assertiva. Tem como objeto a relação dos indivíduos no território, sendo seu sujeito um indivíduo inserido em relação nesta coletividade que habita este território. Eu achei essa assertiva, a primeira assertiva e a segunda, muito próximas. Eu vou ler as duas para a gente perceber como é que a gente pode diferenciar as duas. Leve em conta toda a interação, o conflito e o convívio, todo o entorno do paciente, mobilizando para a busca de resultados no contexto social em que ele vive. Por mais que se aproximem, essas duas assertivas, eu acredito que a assertiva 2 seja a clínica ampliada, porque leva em consideração o indivíduo, que é tomado como um paciente, mas dentro do seu contexto, do contexto que ele está inserido. E leva em consideração os conflitos, os convívios, tudo aquilo que está em volta desse sujeito. Então, eu colocaria clínica ampliada aqui. E a primeira assertiva seria saúde coletiva, pois tem como objeto a relação dos indivíduos no seu território e o sujeito com a sua coletividade, que é o objeto de estudo da saúde coletiva. Então, aqui seria a saúde coletiva. Então, vamos ver a última. É a oferta de conhecimentos, saberes, proposta de ações, práticas conjuntas. Lembra? Das práticas que podem ser realizadas de forma conjunta, historicamente reconhecidas como inerentes a determinados profissionais. São aqueles profissionais mais especializados em determinado assunto. Aos profissionais de categorias diferentes envolvidos na construção de projetos terapêuticos singulares. Então, profissionais especializados darão um apoio matricial a uma equipe de saúde, através de oferta de conhecimento, de saberes, de propostas. Então, é um apoio matricial. Bom, então a alternativa certa é 1, 2 e 3, Conforme a Política Nacional de Humanização e Acolhimento, podemos afirmar por humanização a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo paliativo? Paliativo não, gente? E são diferentes sujeitos, não são só os trabalhadores, Também não. Então, letra A é errada. A valorização dos iguais sujeitos? Não, dos diferentes sujeitos. E não são só usuários e trabalhadores, mas também os gestores. A valorização da gestão responsável pelo processo de saúde? Não é só a gestão. A valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Usuários, trabalhadores, gestores. Isso é humanização. Alternativa correta, letra D. Bom, no campo da saúde, de respeito a uma aposta ética,
estética e política. Ética, porque implica a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de saúde, comprometidos e corresponsáveis. Estética, porque é relativa ao processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. Política, porque se refere à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. Falamos de um processo discutido na saúde atual. O que é? Uma aposta ética, política e estética é a humanização. A alternativa correta é a letra D. Bom, gente, até a próxima.